Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. O mundo dos negócios no Brasil, ele é feito prioritariamente pelas pequenas, pelas microempresas. São elas que geram mais emprego, que geram mais impostos, elas que, enfim, fazem a economia brasileira fluir. E eu vou conversar aqui sobre empresas, microempresas, pequenas empresas, os pequenos negócios, com Zeca Mello, José Ferreira de Mello Neto, que é o diretor superintendente do Sebrae, e com Carlos Eduardo Xavier, que eu peço licença para chamar de Cadu e de Zeca, Cadu, que é o secretário de Tributação do Estado. Bom dia, Zeca Mello, satisfação tê-lo aqui. Prazer grande, Tinoco. Prazer grande estar aqui com você. Bronzeadinho. E com o Cadu. Não é pra praia, né, Tinoco? Na praia. Cadu, satisfação tê-lo aqui conosco. Cadu está estreando hoje no mundo dos negócios, aqui, né? Obrigado, Gêner. Obrigado, Zeca. Obrigado aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Qual é a perspectiva dos pequenos negócios no Brasil, Zeca Mello? Aqui no Brasil, de uma forma geral, mas sobretudo aqui no Estado. O que é que você imagina hoje? Semana passada, a gente estava reclamando, um dos entrevistados, eu não me lembro agora se foi a Gaci ou se foi João Henrique, reclamou que o valor do Simples está estacionado em 4 milhões e 800 há muitos anos e que isso atrapalha a evolução das empresas. Estou falando com isso só para poder já escutar a sua opinião. Essa questão do limite do Simples, a gente vai fazer uma boca de urna aqui com o Cadu. Mas isso é nacional, não? É nacional, né? Então. Mas como ele participa do Confaz... Candidato a presidente do Confaz, eu soube. Aí ele vai aumentar. O Simples não reajusta, acho que desde 2006. 4 milhões, o limite é 4 milhões e 800. A gente está com pleito de atualizar e não é reajustar, né? É atualizar o valor. Tem duas coisas nesse Brasil que não atualiza, é o limite do Simples e a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda. Isso. Mas a do imposto de renda é mais grave ainda, eu acho. Não, por quê? Porque Visão, né? Não, os dois são não, porque são você inclui pessoas com a renda de um salário mínimo e meio como pagadores de imposto de renda. Porque você não... Achatou demais, você né? não reajusta, né? Você não atualiza, né? Mas a pergunta eu acho que é mais abrangente. Assim, é isso mesmo. Eu sou meio talibã com relação a essa defesa da pequena empresa. Não, eu acho justo. Não tem solução para o problema do crescimento econômico nacional e do Rio Grande do Norte principalmente, se você não tiver um olhar específico para gerar e para estimular pequeno negócio. Não só o pequeno negócio, como a atividade. Não existe nenhuma empresa, nenhum caso de empresa no Rio Grande do Norte, das grandes, nenhuma rede de supermercado, nenhuma construtora, nenhum hotel, nenhum que não tenha começado pequeno. As construtoras, a Guararapes. A própria Guararapes, que virou um gigante. Quer dizer, assim, os supermercados todos. Então, é mesmo que é uma fatalidade. Por isso é que há que se ter um olhar muito especial para essas empresas. E não é que isso falta no Brasil. Acho que o tema do empreendedorismo, o tema da pequena empresa, é um tema bem compreendido politicamente. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente conquistou, nós que estamos nessa lida há muito tempo, foi tornar esse tema... pauta, né? Um tema pauta apartidário. Todo mundo defende, tá em cima, e a sociedade defende. Mas a resposta, certo, que o Estado brasileiro dá a esse segmento é muito menor do que dá em outros lugares. Porque o problema não se restringe e não fica só na questão tributária. Vai além disso. Falta carinho, Cadu, para as empresas, falta carinho no tratamento com as empresas, com as micro e pequenas empresas, porque elas têm mais dificuldade de acesso, de relacionamento, de presença dentro dos órgãos decisores. O que é que poderia ser feito na sua visão? Olha, Gêner, eu acho que primeiro
num estado com a característica que tem o nosso, a gente vive num estado que a economia gira muito em torno do dinheiro público, né, de servidor público, folha de pagamento de servidor público. A gente precisa mudar a cultura, né? Isso que Zeca falou é verdade. O tema dos pequenos negócios, ele virou pauta no Brasil há alguns anos. No mundo também, né? Nos países que eu gosto de chamar país organizado. Nos países organizados, as micro e pequenas empresas são muito valorizadas, né? Isso. E a gente precisa aqui estabelecer uma cultura do empreendedorismo, né? Aquele jovem potiguar que hoje, até a Fierne fez uma pesquisa no ano passado, que ele sonha em ser servidor público, ele tem que sonhar em ter o seu próprio negócio. Certo. Isso faz a economia do Estado crescer. Do ponto de vista de relacionamento das pequenas empresas com o setor público, a gente vem evoluindo ao longo dos anos. Eu concordo com o Zeca, é um tema sensível no que diz respeito à pergunta que você fez para ele. Sobre o limite do Simples, realmente, eu reconheço que há uma defasagem nesse limite, mas a gente precisa ter muito cuidado nessa expansão, ela precisa ser feita, mas para que não... hoje eu tenho dados aqui, a gente já tem aqui no Estado 91 mil empresas do Simples Nacional. Sim. Né? Não, 91 mil empresas do ICMS que estão no MEI, desculpe, que eu olhei o dado agora, recebi o dado hoje de manhã e acabei me equivocando. E temos 37 mil empresas do Simples. Essa do MEI a gente precisa explicar direito, né? Que é o microempreendedor individual, que para aqueles micronegócios mesmo... Quantos são? Nós temos ligadas ao contribuintes do ICMS, 97 mil. O Zeca tem um número maior que envolve todos os segmentos da economia. Etc, né? Isso, que chega a 200 mil, não é isso, Zeca? São 200 mil em números redondos. 200 mil empresas no Rio Grande do Norte optantes pelo Simples, das quais 140 mil são microempreendedores individuais, isso que ele falou. São 70%. É alto, 70%. É um percentual. É 70%. É alto. E 60 das 200 mil, são ou microempresas ou empresas de pequeno porte. Ou seja, os MEIs são empreendedores com até um empregado que faturam menos de R$80 mil por ano. Que tipo de estímulo, na visão de vocês, poderia ser? Mas eu acho que eu atropelei aqui. Não, então assim, é uma fatia importante do nosso segmento empresarial no Estado, e a gente tem que vislumbrar também o impacto disso na arrecadação do Estado. A gente precisa achar o equilíbrio entre você fomentar o crescimento econômico do Estado e também, eu estou falando isso especificamente com relação ao limite. Né? Certo. O limite ele precisa ser revisto, isso é inegável, assim como o do imposto de renda também, como você colocou. Agora, a gente não pode, acho que tem um projeto de lei hoje que está tramitando na Câmara que coloca esse limite para R$9 milhões. 8 milhões, perto de 9. Se a gente colocar esse limite, aqui no Estado, pouquíssimas empresas vão ficar fora do limite do Simples. Isso é preocupante. No país também. Então, assim, a gente precisa encontrar... Eu acho que a gente tem um cenário hoje que ele está muito aberto ao diálogo. Né? Aqui no Estado, e Zeca é testemunha disso, a gente tem exercitado esse diálogo desde 2019, quando a governadora assumiu, desde que eu estou lá na tributação, a Secretaria de Desenvolvimento também. Claro que nem sempre a gente converge, né, Zeca? Mas muitos avanços que nós construímos nesses 4 anos foi em parceria com o setor privado. Eles trazem as demandas, nós mostramos os nossos limites, que nós temos, obviamente, e conseguimos, nesse intervalo entre os limites do Estado e os interesses do setor privado, nós conseguimos construir muitas coisas. Então, o caminho é o diálogo, é fazer essa conversa sobre o limite de forma franca, né, e a gente caminhar nesse sentido para que a gente tenha um estímulo aos pequenos negócios, que é o caminho para o desenvolvimento do país. Eu concordo com o Zeca, concordo com você, e que a gente também mantenha o Estado numa posição de condições de prover políticas públicas para a população. É bom deixar claro que a questão do limite não é um problema do Estado. Isso. Não é um problema, é um problema nacional. E também é verdade que nós temos uma excelente interlocução, principalmente com a Secretaria de
tributação. Né? Porque, além do que está previsto na lei... Cadu virou uma unanimidade aqui, né? Estou elogiando ele, né? O que está previsto na legislação, a gente pode falar depois sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Norte, Sim. Tem algumas coisas que avançaram, outras não avançaram. Certo. Mas alguns pleitos, algumas coisas que a gente faz, porque eu me esqueci de trazer isso, Cadu, mas a gente tem muita coisa que foi feita. Por exemplo, as empresas da área de informática, que precisavam ser protegidas. Nós conseguimos montar um projeto do Rio Grande do Norte. Protegida contra o quê? Protegida contra os grandões que... E o e-commerce também? Não. Eu estou falando mais dos provedores de internet. Ah, tá. E a gente conseguiu... Vários segmentos, de forma pontual, nós conseguimos... Dar uma proteção. Dar uma proteção Trabalhando aqui. em conjunto, né, Zeca? Trabalhando em conjunto. Agora, a gente tem que ter uma conversa especial sobre a implantação da Lei Geral do Rio Grande do Norte, que precisa avançar. Vamos já falar sobre isso, mas eu queria saber o seguinte, na visão de vocês, em alguns mercados pelo mundo afora, nos países ditos organizados, os pequenos negócios, sobretudo quando eles são iniciais, eles têm proteção pública. A área pública protege. O que é que se pode fazer aqui, na área pública, na visão de vocês, para estimular os pequenos negócios? Estou me referindo não é apenas a governo do Estado, mas a governo do Estado, governos municipais, governo federal. O que é que vocês acham que poderia fazer para estimular? Vocês têm um trabalho muito bom nessa área de desenvolvimento lá no Sebrae, né? O índice de sobrevivência no Estado do Rio Grande do Norte já foi maior. Com a pandemia, você tem, hoje 76% das empresas nos 2 primeiros anos, que é um número bom. Empresa pequena, empresa nasce e morre no mundo todo. E não morrer não significa dizer necessariamente que foi um... Claro que quanto menor o índice de mortalidade, melhor. Né? Faz parte do processo. Faz né? parte do processo. O MEI, o microempreendedor individual, quando você coloca o MEI nessa conversa, eu vou contar uma coisa meio besta, assim, meio pernóstica, pedante. Eles me convidaram aí para a gente está fazendo fez um acordo, o governo brasileiro, através do Sebrae, com o governo americano, para trazer para cá o esquema de atendimento do Sebrae americano, que chama SBDC, né? Agência de Pequenos Negócios Americanos. E eu fui lá, que a gente vai montar isso aqui no Rio Grande do Norte, vai ser o estado, um dos estados pioneiros para a gente trocar experiência. Nos Estados Unidos, se você não tem espírito empreendedor, se você não tem um bom plano de negócio, se você não está interessado, o governo não vai. Aí eu achei muito engraçado, porque eu fui defender que aqui era completamente diferente. Como? Gênero, é o seguinte, Cadu, quando a gente... Uma coisa é um programa de startup, que a gente está apoiando empresas de startup. Outra coisa é a gente trabalhar o turismo de Baía Formosa, que é outra coisa é você estimular a agricultura no Baixo Sul. Isso são atividades estruturadas. Mas a mulher que está passando fome porque o marido foi embora, porque o cara foi desempregado e ela é microempreendedora individual e ela faz bolo. E ela não tem talento empresarial nenhum. Você diz a ela que no Brasil... Ela faz bolo, mas... vai dizer, olha, a senhora não tem espírito empreendedor, não. Ô, Zeca. A senhora vai... Eu tenho que receber essa mulher. Ela tem o talento criativo, mas ela não tem Às vezes ela não tem nem talento criativo. Certo. Ela tem que escapar. Ela precisa sobreviver. Sobreviver. Entendeu? Se você... Ela é doméstica, uma pessoa que... Do lar. O cara que fez um concurso para ser soldado de polícia está esperando o resultado. Enquanto isso, ele está vendendo din-din. E eu tenho que ensinar ele como é que ele faz din-din, como é que ele... Então, o empreendedorismo no Brasil é um negócio gigante. Muito e as atividades nossas são gigantes. Esses caras têm que ser protegidos. Os outros caras das startups têm que ser estimulados. Mas eles têm que ser ensinados que eles precisam pagar imposto, que eles precisam respeitar o meio ambiente, que eles têm que respeitar os aspectos de trabalhista, não pode colocar a criança para trabalhar, essas coisas, né? Nós vamos continuar com essa conversa, mas eu vou precisar fazer um pequeno intervalo. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já, conversando aqui com o Zeca Melo, do Sebrae, e com o Cadu Xavier, da Secretaria de Tributação do Estado. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Antes do intervalo, nós estávamos
preparando aqui a discussão sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Você estava querendo colocar alguma coisa aí. Que pé está isso, Zeca? Não foi aprovado na Assembleia? Foi. Só para você ter uma ideia da importância da pequena empresa no Rio Grande do Norte, o dado que saiu do emprego no Rio Grande do Norte de 2022 mostra um saldo positivo de cerca de entre 20 e 21 mil novos empregos foram gerados no Rio Grande do Norte. E aí é engraçado, né, Cadu, que o cara disse, mas é menos 34% do que 2021. Por quê? Porque a gente, quando gera 15, 20 mil empregos novos gerados no Rio Grande do Norte, é um número excelente. Certo. Aí a gente vê, 2015, 2016, teve aquela crise, houve um desemprego, o número de empregos, o número de desempregados foi maior do que o de empregados, porque foi recessão, menos 9, menos 3, menos 4 em cima, menos 8, menos 9. Depois você teve, aí a gente levantou e veio a pandemia, outra queda. E o ano de 2021, nós geramos 32 mil novos empregos no Rio Grande do Norte, que é um número fantástico, nunca foi. Aí esse ano, o número é bom, de 21, ano passado. Aí a gente está comparando, porque nunca dá uma notícia boa. 21 é um número muito bom. Aqui quando você, notícia boa, viu? Quando você analisa onde estão esses empregos, as empresas com menos de 10 empregados são responsáveis por cerca de 18 mil desses 21 mil negócios. Então, meu amigo, mostra que... Esse é o foco. Então, a lei foi aprovada, a governadora sancionou, a gente tem algumas coisas para comemorar e outras coisas para esperar que nesses próximos 4 anos desse governo Fátima a gente consiga efetivar. O que, por exemplo? O que a gente precisa comemorar, por exemplo, o avanço que a gente conseguiu com os bombeiros, com o Corpo de Bombeiros. Deu um trabalho imenso, foi o único tema que deu trabalho. Dos bombeiros, é isso? Por quê? A gente tem os órgãos de controle, o IDEMA, o Corpo de Bombeiros, o IDIARNE, todos esses, a Secretaria de Tributação, né? Sim. Ou a gente facilita a vida e para essas pessoas montarem seu negócio, ou não tem jeito. Porque, por exemplo, nós aprovamos uma legislação muito forte com relação a queijo. A lei do queijo, chama Lei de Vargas do Melo. Certo. Mas nós temos dificuldade em fazer com que o IDIARNE aceite, por exemplo. Então, nós temos que acertar. Por quê? Porque a lei, na cabeça de alguns fiscais, quer dizer, a legislação do queijo tem que ser a legislação do queijo artesanal, tem que ser a legislação que atende o laticínio brasileiro. Ora, uma coisa é você fazer o galego lá da queijeira de Tenente Laurentino, ou o menino aqui da Acaju, ou o cara de Tenente de Zé da Penha, que faz um queijo maravilhoso. A Nestlé também faz queijo. Uma coisa é a Nestlé. Então, eu acho que um avanço necessário, né, para a gente começar a trabalhar, Cadu, era que os órgãos de controle do Estado, primeiro, falassem com a rede Simples, que é a rede do Simples. Sim. Como o bombeiro está conseguindo falar. Certo. De forma que você pudesse montar a sua empresa de forma... Já se pode montar via empresa, internet. É isso que a pergunta Essa é uma coisa. Pode montar a empresa pela internet Pode. Quanto mais órgãos tiverem... A Secretaria de Tributação está dentro da rede, sim. Agora, essa é uma coisa. Outra coisa é aceitar a legislação. Por exemplo, Minas Gerais é um avanço fantástico em relação a isso. Aceitar a autodeclaração. Se a empresa, certo, tem menos do que X funcionários, se ela está dentro do Simples, se o impacto ambiental dela é nulo, certo? Se ela não tem problema com relação à legislação de proteção contra incêndio, essa coisa toda. Certo. O cara declara e o poder público vai por amostragem. E acata. Por que acontece? Você não tem alvará de coisa nenhuma, funciona como se tivesse, e a gente faz questão, ninguém nem dá o alvará, e a gente fica nessa imensa insegurança. Aí, quando a pessoa precisa de um recurso no Banco do Brasil, ou no Banco do Nordeste,
qualquer órgão de instituição financeira ligada ao governo, você é obrigado a pedir as certidões e os alvarás. Aí você entra no IDEMA, faz aquela coisa toda. Demora. Caramba, vamos fazer. A gente tem uma legislação interessante com relação ao meio ambiente. Agora, ou o governo senta, a governadora senta, diz, eu quero fazer com tantos dias, ou a gente não faz. A pergunta, então, é a seguinte. Então, precisa da decisão política com relação a alguns vocês pontos. dois. A micro e pequena empresa, elas são prioritárias nas áreas públicas? Deixa eu só, Gêner, voltar Elas aqui. são vistas como prioritárias? Deixa eu só voltar aqui a resposta de Zeca, a sua pergunta. Sim. Porque, assim, primeiro, a gente tem que valorizar essa lei, né? É uma lei Sim. que era pleito antigo do SEBRAE, de diversos setores da economia, então o governo teve a coragem de enfrentar o tema, né, e aprovou. A Assembleia Legislativa também, o papel central do nosso Poder Legislativo, né? Então foi Negociação ampla, discorda, concorda, ajeita. E faz parte da democracia. Isso, claro. E avançamos demais. Tem uma excelente É legislação. um processo, né? Isso, a gente tem que valorizar a lei, a gente tem que entender que a gente trouxe para dentro dessa legislação diversos avanços em diversas áreas que são afetas à pequena empresa, seja ela o setor que ela tiver. Ele citou o Zeca citou o IDIARNE, tem questões para determinadas pequenas empresas, é mais importante o IDEMA, questão de licenciamento ambiental. Importantíssima a fala de Zeca, e reconheço aqui, como representante do governo do Estado, precisamos avançar na questão da Rede Sim. Fizemos algumas iniciativas no ano passado, algumas reuniões, mas a questão precisa avançar, incluir outros órgãos também na Rede Sim. Agora, tem uma questão que é central, né? A legislação evoluiu, né? Nós estamos trabalhando para a regulamentação dessa legislação, mas há aspectos, e a gente avançou muito no bombeiro, que era muito sensível, né, Zeca? Era. Mas eu sempre, isso está muito na minha mente, que eu estou acompanhando aquele documentário que está passando sobre aquele acidente fatal lá da Boate Kiss. Sim, Boate Kiss, lá em e Santa é Maria. importante que o Estado exerça seu papel, não para dificultar, né, a atividade econômica, mas para garantir que aquela atividade econômica não vai gerar nenhum tipo de risco para a sociedade. Então, Perfeito. esse é o ponto de equilíbrio. Esse é o desafio. Que a gente precisa encontrar. Porque eu também sei que nenhum tipo de empresário, seja ele qual for, quer que levar algum tipo de risco para os seus clientes. Mas entre proteger a sociedade e impedir o funcionamento de um negócio é um viés muito curto. Esse é o drama. Por isso que eu pergunto, as pequenas e microempresas são prioritárias na visão de vocês pelo poder público brasileiro, nas suas instâncias diversas? A gente avançou muito no governo anterior, e aí fica essa questão nós estamos vivendo uma época de intransigência, intolerância, é horrível. Quando a gente fala na lei, na legislação sobre liberdade econômica, que é uma legislação que prevê a autodeclaração, isso é uma legislação aprovada pelo Congresso. Certo? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no Brasil foi sancionada por Lula. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa tem nada a ver com a outra. A gente precisa, eu acho assim, uma coisa é a discussão do Brasil, que aí a gente vai ter a boca de urna aqui com o Cadu e lá no Confaz. Outra coisa é o que a gente pode fazer no Rio Grande do Norte. A gente tem que parar no Rio Grande do Norte. A gente tem um exemplo fantástico no Rio Grande do Norte, que é o PROED, rapaz. O PROED sentou, todo mundo fez. A gente precisa fazer com a lei geral o que a gente fez com o PROED nesse governo, entendeu? Então, por exemplo, a questão do crédito. Vamos descontar os recebíveis não, é complicado. Vamos começar com a área de educação. Vamos fazer um acerto com a Secretaria de Tributação em segmentos que a gente sabe que não tem problema de recurso. Vamos trabalhar uma educação empreendedora nas escolas técnicas estaduais. Você quer sair do lugar, começar a trabalhar. Quer dizer, começar a trabalhar, porque Perfeito. Uma coisa puxa a outra. Se você fosse dar um conselho para quem está assistindo a gente aqui, que quer fazer a vida dele de forma diferente, quer empreender, não sabe, está lá na cadeira, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que você diria, Zeca? Olha, preciso ter coragem. É preciso ter coragem para empreender no Brasil. É preciso procurar o SEBRAE. Eu acho assim, Ser bem orientado. o índice de mortalidade, o risco é muito grande, de qualquer jeito. Agora, quem tem um negócio estruturado, quem monta um plano de negócios, e a gente faz isso gratuitamente, né?
lá no Sebrae, quem tiver tem mais chance de dar certo. Certo. Isso inegavelmente, certo? Então a palavra é... Porque cada vez Pega sua ideia e transforma num plano de negócio. transforma num plano de negócio, O que é que você diria? estruturado. Estruturado. O que é que você diria, Cadu? Olha, Mesmo o telespectador está lá. Eu acho que, primeira coisa, se você tem na sua cabeça um plano de desenvolver algum tipo de negócio, precisa procurar orientação, porque empreender no Brasil não é fácil. A gente sabe, eu sou de um órgão estatal, né, sou servidor público, mas a gente precisa de orientação, porque às vezes o que eu observo como na minha atuação estatal é que as pessoas começam a empreender e às vezes não sabem nem formar um preço, né? Você vai formar o preço do seu aluguel, lógico, os insumos que você usa para formar o seu produto, tudo isso precisa ser compor o preço. Perfeito. E às vezes as pessoas nem sabem. Então, procurar orientação, e o Sebrae é o melhor canal, para que você transforme essa sua ideia num negócio rentável para sustentar a sua família, acho que é o primeiro passo. A gente precisa dar uma declaração otimista, porque pode parecer para você que está aí de que não apenas estamos sendo realistas, o que é verdade. Pode parecer que a gente está sendo pessimista, mas não é. Se você tem vontade de fazer, tem boa ideia, tem garra, quer ir atrás, você consegue ter sucesso. Invariavelmente, no Brasil, quem fez isso se realizou. Não foi assim, Zeca, ao longo do tempo? Nós não temos exemplo de nenhum exemplo exitoso que não tenha iniciado pequeno, certo? Iniciado pequeno. E você tem, às vezes a gente quer descobrir a pólvora, fazer coisa diferente, é importante fazer coisa diferente, mas quem está ouvindo a gente no interior do estado, né, você tem algumas oportunidades de negócio que são função do momento. Ninguém fazia comida aquilo, ninguém trabalhava academia de ginástica, não tinha escola de idioma. Só para pegar 3 coisas, né? Então, a gente vem mostrando as experiências aqui semanalmente, experiências diferentes, exatamente com esse propósito, de valorizar o que já está sendo feito por alguém que teve coragem de fazer bem feito e estimular quem quer fazer a empreender. Eu acho que é por aí. Esse é o propósito do programa. A gente, às vezes, no afã de solicitar mais apoio, você é mais ou menos mais escrito, mais ácido em algumas coisas. Mas a ideia eu se fosse político, eu transformaria o Rio Grande do Norte, eu digo muito aos prefeitos também, né? Como o lugar, você quer montar um negócio, venha para aqui, que aqui é rápido, aqui é simples, aqui a gente faz, você tem crédito, você tem... Eu faria isso. A informação que eu tenho que está fazendo isso é a Paraíba. A Paraíba saiu na frente. Eu recebo informação desse tipo do mercado imobiliário paraibano e de outras empresas. Me dizem que lá, em relação aqui, é muito mais ágil. O tempo terminou, essa conversa poderia se estender por mais uma meia hora, talvez até mais. Provavelmente a gente continuará no futuro, se você não tiver objeção, Zé, que eu sei que você não gosta que eu lhe convide, mas Cadu é mais gentil com o amigo dele, aí não diz isso. Eu agradeço muito a participação aqui dos meus amigos de Zeca Mello, superintendente do Sebrae, e de Carlos Eduardo Xavier, Cadu, que é secretário de tributação. Penso que trouxemos temas, conversas, papo interessante para estimular você. Esse é o compromisso do programa Mundo dos Negócios, que fica por aqui hoje. Desejo um bom domingo a você e retorna no próximo domingo com outra experiência. Bom dia e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.